Marcelo, educação se faz com livros. Eu já vi isso. A Monteiro Lobato diz que uma nação, né, um país se faz com livros. Marcelo, falando de educação cristã, qual é o livro que nós usamos e o que, que ele ensina? Essa é a primeira pergunta. Eu vou deixar você fazer essa breve responder, porque eu preparei uma outra boa aqui para você. Bem, Nilton, a gente precisa compreender uma coisa. A lição desse trimestre, ela tem como temática essa questão da educação, ok? E é interessante a gente perceber uma coisa. Já o verso para memorizar aí vem apresentando Deus, né? Esse verso está lá em Jó, no capítulo 36, verso 22. E ele vem apresentando Deus como um mestre, um professor. É muito bom, né, a gente enxergar a Deus exatamente dessa forma, dessa maneira, Deus sendo um professor. E sabe que Deus sempre agiu neste mundo, com a sua humanidade, exatamente como um professor. Eu costumo dizer que ele é o maior de todos os professores, é o maior de todos os pedagogos. Os métodos de ensino de Deus são imbatíveis. Ele usa diversos métodos, como analogia, simbolismos. Quando você vai à vida de Jesus, lá no Novo Testamento, você encontra Jesus sempre ensinando por meio de histórias, de parábolas, e cada parábola tinha um fundo moral, ele extraía uma lição. Bem, quando a gente vai ao cenário agora, que a lição nos apresenta, ela descortina exatamente o começo de todas as coisas, ou seja, a própria criação de Deus. E ela apresenta na lição o Jardim do Éden como essa grande sala de aula, né? Como essa enorme sala de aula. E aí Deus, Newton, ele sempre utiliza aí de várias formas para nos comunicar, para interagir com o ser humano. Lá no Éden, essa interação com o homem, com Adão e Eva, era tete a tete, era diretamente com eles. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 8, diz que Deus sempre visitava o homem no entardecer. Olha que privilégio. Eles abriam a porta da sua casa e tinham a presença de Deus com eles. Com a entrada do pecado, houve essa separação, a gente já conhece essa história, mas Deus sempre manteve esse contato, agora de outras maneiras. Bem, Deus se revela por sua natureza, né? E aí, por isso que também a gente encontra um pouco esse lado do Éden, a gente vai trabalhar um pouco isso, do jardim, dentro desse aspecto da educação, né? Deus sempre quer nos ensinar em meio à natureza, mesmo essa natureza, passados tantos anos, tantos séculos, desde a queda até agora, né? É uma natureza caída, poluída, destruída pelo próprio homem, mas mesmo assim, quando a gente olha essa natureza, essa linda natureza criada por Deus, como não reconhecer um Deus criador de todas essas coisas? Então Deus se revela por aí. Deus se revelou no passado pelos profetas, por homens levantados por ele, né? E que, por palavras inspiradas, nos trouxeram um outro tipo de revelação, que é a Bíblia Sagrada. Deus se revela pela Bíblia, e nós somos ensinados pela Bíblia. Dos fala conosco pela Bíblia. Então, assim, a lição ela vai, no decorrer aí dos dias, né, apresentando exatamente se Deus como professor e apresentando o cenário do Éden como essa sala de aula e tendo como alunos os nossos primeiros pais, Adão e Eva.